Bom dia, família Vida Renovada, boa tarde. É o pastor Luiz. Conforme prometido, hoje nós vamos estudar um pouco, falar um pouco sobre algumas coisas que têm alimentado a igreja do Senhor nesses últimos dias. E conforme eu prometi a vocês, o nosso estudo bíblico durante esse tempo de pandemia será através de áudios, através de vídeos. E não serão assim estudos muito complexos, porque estudos assim é muito bom que nós estejamos perto um do outro, que nós possamos compartilhar, debater, expor as nossas ideias, né? Tá certo? Mas o estudo de hoje será muito proveitoso também para o crescimento da igreja. Porque nós estamos observando que até onde a igreja tem caminhado, onde ela tem crescido, onde ela tem perdido a sua origem, no que nós estamos lucrando e naquilo que nós estamos tendo prejuízo como igreja do Senhor. Eu estou enviando esse estudo hoje, vocês já receberam nas suas casas, através da planilha, e vou fazer essa mensagem também em áudio pelo WhatsApp e também vou salvar pelo nosso aplicativo do YouTube, tá certo? Que é Igreja Vida Renovada na Paraíba. Assim que você tiver a oportunidade, visite o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e, se possível, se inscreva também no nosso canal, para que nós possamos assim crescer utilizando essa ferramenta tão apropriada. Queridos, durante algum tempo nós temos observado que a nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, eu falo a igreja do Senhor Jesus, infelizmente tem sido alvo de muitas infantilidades, muitas criancices, Temos visto isso em alguns dons que são distribuídos na igreja e que de uma forma incoerente tem abastecido e alimentado alguns irmãos. E uma das maiores questões a serem estudadas nos dias de hoje no contexto de igreja, sem dúvida alguma, trata-se dos dons espirituais que recebemos de Deus para a edificação da sua igreja. No contexto atual, nós vivemos um cristianismo superficial por parte de alguns irmãos, que classificam os dons e determinam os seus valores para, assim, ocuparem os melhores cargos na igreja e, assim, também se destacarem diante dos demais irmãos. Essa prática, infelizmente, ela tem alimentado o ego de alguns e tem entristecido a outros irmãos, porque muitos deles, por não ter determinados dons, eles não se consideram úteis na igreja do Senhor e assim sofrem por esse motivo e acabam, às vezes, até se afastando da grande congregação. Eu tenho visto e tenho, principalmente no mundo televisivo, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que usam o espaço da mídia, a mídia popular, como a TV, como as rádios, para poder divulgarem alguns dons, principalmente os dons de línguas, os dons de profecias, os dons de cura, Eu nunca vi tanta cura acontecer na televisão, quando aqueles pastores pegam aquelas pessoas que ali estão, que vão cheios de esperanças, e curas acontecem uma atrás da outra, milagres sucessivos, profecias desordenadas, várias pessoas falando em línguas. Enfim, até que ponto esses dons, até que ponto essa distribuição, essa variedade, essa manifestação do Espírito é verdadeira no nosso meio. Até que ponto isso realmente tem a poderosa mão de Deus e até que ponto essas aplicações desses dons que nós estamos vendo dia após dia tem a mão dos homens, É por isso que nós, como igreja do Senhor, como pastor, nós temos que orientar os nossos irmãos, orientar as pessoas que estão na nossa igreja, na igreja do Senhor, a aprender a lidar com certas situações. Porque os dons, eles existem, é uma graça do Senhor na nossa vida, o Senhor nos deu, nos capacitou com eles, tá certo? E nós temos que usá-los da melhor maneira para a honra e para a glória de Deus e para o crescimento da igreja.
E isso, na verdade, tem se tornado algo incomum. O que está havendo, na verdade, são pessoas usando esses dons como se fossem teatros, como se fossem circos, né? E isso tem atrapalhado muito a vida da igreja. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao 9, quando ele fala a respeito dos dons. Assim diz a palavra do Senhor. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Paulo, ele nos ensina que os dons recebidos pelo povo de Deus, todos eles são de fato muito, muito importantes. E a sua distribuição, ela foi dada a cada um de nós, segundo não a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, seja qual for o seu dom, execute-o da melhor maneira, da melhor forma. Seja qual for o seu dom, porque o dom que Deus te deu, ele é muito importante. Nenhum ser humano na face da terra, nenhum ser humano, ele possui todos os dons. É por isso que nós falamos sobre a importância do corpo de Cristo, onde cada irmão tem o seu dom, cada irmão tem o seu potencial divino e cada um pode contribuir com o outro para o crescimento da igreja. É por isso que existe a diversidade de dons. Amém? E diante desse momento em que nós estamos vivendo, onde o que nós vemos, na verdade, não estou dizendo que isso venha a ser em todas as igrejas, não, muito pelo contrário. Há ministérios pequenos, há ministérios médios e há ministérios maiores que realmente pregam a palavra de Deus, são igrejas sérias, igrejas comprometidas com o reino de Deus. Mas o que nós vemos na grande maioria, aqueles que ocupam os espaços televisivos, infelizmente eles estão substituindo os ensinos da palavra de Deus por verdadeiros teatros, por movimentos de emoções, por profecias espetaculares. E nós precisamos, nós, o povo de Deus, nós que estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos entender que o que nos mantém em pé, na verdade, o que nos mantém firmes diante das tribulações que a vida nos oferece, quando chega o dia mau na nossa vida, quando chega a dor, quando chega o luto, o que nos mantém em pé de fato e de verdade não são essas ações espetaculares que as grandes igrejas promovem através do meio televisivo. Não é isso que nos mantém em pé. O que nos mantém em pé diante do dia mau é a santa palavra de Deus. E não há outra coisa que possa nos sustentar. Amém? E hoje nós falamos um pouco a respeito dos dons, mas eu gostaria de falar especificamente a respeito de um dom muito especial. Um dom pelo qual ele é evidenciado, cujo até o apóstolo Paulo ele dá um destaque até sobre o dom de línguas, para que nós possamos vivê-lo, que é o dom de profecias. O dom de profecias. Porque o que nós estamos vendo nos nossos dias de hoje é profecias para todos os lugares. A palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 29, diz o seguinte: E falem os profetas. E falem os profetas. 2 ou 3. E os outros julguem. Vou repetir para vocês. E falem os profetas. 2 ou 3. Vírgula. E os outros julguem. Como igreja do Senhor, meus amados,
nós temos que aprender a analisar uma profecia quando ela é entregue a nós. Será que todos que entregam as profecias para nós são de fato pessoas que tenham comunhão com Deus? Será o que eles nos entregam? A profecia que é entregue a nós, será que é algo vindo de Deus realmente? Porque hoje em dia é muito normal homens e mulheres profetizando em todos os momentos sobre a vida das pessoas. E a primeira questão que nós temos que nos atentar é a seguinte: são mesmo mensageiros de Deus essas pessoas que profetizam sobre as nossas vidas? Uma coisa eu te digo, e preste bem atenção nisso: nem todo aquele que fala em nome de Deus, essa pessoa fala. E nem todo aquele que fala em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo fala. Nós temos que prestar atenção na credibilidade dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Isso é muito importante. Essas pessoas que profetizam para nós, quais são as suas credenciais? Será que elas realmente representam o reino de Deus aqui na terra? Observe um detalhe que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, que está no capítulo 1, verso 67 a 80, que é conhecido como o Cântico de Zacarias. Zacarias é o pai de João Batista, o precursor, que diz assim, olha: Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que fazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Ora, o menino crescia e se robustecia em espírito, e habitava nos desertos, até os dias da sua manifestação a Israel. Esse texto é um texto onde fala do cântico de Zacarias sobre o seu filho João Batista, uma profecia. Mas preste bem atenção no verso 1, num detalhe, que Zacarias, ele profetizou porque ele estava cheio do Espírito Santo. Vou repetir para vocês. O verso 1 diz que Zacarias profetizou porque estava cheio do Espírito Santo. Nós temos observado esse detalhe nas pessoas que entregam profecia a nós. Será que todo aquele que chega diante de nós e diz: irmãos, eu quero te entregar algo, eu quero falar da parte de Deus para você, será que nós temos observado nessa pessoa que ele realmente está cheio do Espírito Santo de Deus? Será que essa pessoa tem uma vida com o Senhor? Nós, quando falamos
se essa pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, não se trata de um momento de emoção, não se trata de um momento especial, não se trata de um momento único. Estou falando de uma vida consagrada ao nosso Deus. Essa pessoa, será que ela tem uma comunhão com o Senhor? Será que nós podemos chamá-la de homem ou mulher de Deus? Será que essas pessoas que impõem suas mãos sobre a nossa vida, sobre nós, será que elas têm realmente comunhão com o Senhor? Será que elas estão cheias do Espírito Santo? Ou será que essas pessoas que intercedem ou que oram por mim e pelas nossas famílias e por você, será que essas pessoas realmente estão cheias do Espírito Santo? Você prestou atenção nesse detalhe? Você presta atenção nesse detalhe? Ou qualquer pessoa profetiza para você, ou qualquer pessoa coloca as suas mãos sobre a sua cabeça? A palavra de Deus disse em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, vou repetir. E falem os profetas 2 ou 3, e que os outros julguem. Que os outros julguem. Você é qualificado para julgar. O Senhor te capacitou para isso. Nós temos que julgar aquilo que nós recebemos, a mensagem que nós recebemos, para nós não sermos enganados pelo inimigo, pelo diabo. Profecia, sem dúvida, a profecia, sem dúvida, é Deus falando com o seu povo. Não questione isso. Profecia é de Deus. Amém? Homens e mulheres foram no passado e continuam sendo e serão sim usados pelo poder de Deus. Serão inspirados pela palavra de Deus para edificar o seu povo. Então essas pessoas que entregam profecias para nós nos dias de hoje, vejam bem, nos dias de hoje, essas pessoas que te abordam, que impõem as mãos sobre a sua vida, que diz, Deus mandou te entregar, será que essas pessoas, nós podemos considerá-las como se fossem profetas ou não? Nós precisamos aprender nessa noite, aliás, nessa tarde, eu não sei a que hora você está vendo esse estudo, esse áudio, nós precisamos compreender o que é ser profeta e o que é dom de profecias. Preste bem atenção. Antes do nascimento de Jesus Cristo, Deus falava com o seu povo por meio de um escolhido. Amém? A Bíblia ela nos apresenta vários profetas que foram escolhidos por Deus. Que Deus os usou para trazer ao povo, tá certo? A sua mensagem. No Antigo Testamento, os que foram escolhidos como profetas, quando eles entregavam a profecia ao povo, quando eles entregavam a mensagem de Deus ao povo, eles diziam assim, assim diz o Senhor. Eu estou falando isso antes do nascimento de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, os profetas diziam assim ao entregar uma mensagem, assim diz o Senhor. Eu coloquei aqui alguns exemplos. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 48, verso 17, e você pode buscar no livro de Isaías, que você vai encontrar diversas citações de profecias, que diz assim, olha, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Profecia do profeta Isaías. Olha lá o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 13, verso 3 ao 4. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor, Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Nós temos um bocado hoje em dia aí, não é? Olha só o que diz o profeta Amós também. Capítulo 5, verso 4, diz assim, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Outra citação do profeta Jeremias, todos no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 23, versos 16
diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Eles falam da visão do seu coração, e não da boca do Senhor. Olha só que profecia de Jeremias, que cabe muito bem nos dias de hoje. Os profetas que foram escolhidos pelo Senhor no passado destacavam a mensagem de Deus como divina, sim, e davam a Deus a autoridade da mensagem, dizendo assim: assim diz o Senhor. Amém? Nós estamos falando no Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus. Então havia profetas. E os profetas, eles vigoraram até o tempo do nascimento de João Batista. João Batista foi o último profeta. E nós podemos ter essa confirmação na palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 16, versos 16, que João Batista foi o último dos profetas, que diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então, é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforce para entrar nele. Amém, gente? Então, até a presença de João Batista vigorou a lei e os profetas. Todos os profetas que você conhece: Isaías, Jeremias, os profetas maiores, os menores, alguns que não têm os livros na palavra de Deus, mas que fazem parte, como Elias, como Eliseu, como muitos, são profetas de Deus que o Senhor usou para poder levar a mensagem de Deus para o seu povo, tá certo? E quando chegou no tempo de João Batista, aquele que veio anunciar a chegada de Jesus, o ofício profético, ele terminou. O ofício profético se encerrou e entrou em vigor o dom de profecia. O ofício profético termina em João Batista e começa então o dom de profecia. Com a plenitude do ministério de Cristo aqui na terra, com o seu ministério concluído, uma nova história se inicia para a humanidade. Agora nós temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos mais de intermediário. Isso se deu pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mateus 27, versos 50 ao 51, diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito naquele momento. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Hoje nós temos a palavra de Deus. Preste bem atenção. Hoje nós temos a palavra de Deus, e toda a profecia foi entregue aos homens por meio dela. Amém? Sendo assim, toda profecia já está contida na palavra de Deus e nada mais. E nada mais. Toda profecia já está contida na palavra de Deus. Dizemos assim quando nós entregamos, nos dias de hoje, homens e mulheres de Deus, as pessoas, os homens pelo qual foram alimentados pela graça do Senhor com o dom de profecia. Quando é entregue uma mensagem, esses homens e essas mulheres de Deus devem dizer assim, quando vai entregar uma revelação, dizendo: assim está escrito. E segue a mensagem. Veja só um exemplo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, diz assim, olha: assim está escrito, criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo nós falamos. Lucas capítulo 24, verso 46, disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ele ressurgisse dentre os mortos. Mateus 4,4 diz, olha, Jesus respondeu, está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 1 Coríntios 15, verso 45, também diz assim, olha, preste bem atenção. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Jesus Cristo. Amém, gente? Então, toda a profecia necessária para a salvação do homem, toda a profecia necessária para o homem, é a palavra de Deus, está na Bíblia, tá certo? E a palavra de Deus é a nossa fonte inesgotável de entrega de mensagens. Amém? A palavra de Deus é o nosso livro de profecias. Usemos o nosso dom. Você que tem um dom de profecia, tá certo? Aprenda com isso, porque toda profecia a ser lançada, ela já está escrita. Em outra ocasião, nós vamos falar algo que confunde, às vezes, a cabeça de alguns irmãos. Confunde porque as pessoas, às vezes, não sabem o que é profecia, o que é uma revelação progressiva, o que é uma revelação plena, o que significa a passagem, a frase, assim diz o Senhor, e assim está escrito, né? Mas isso nós vamos trabalhar mais em outra aula, com mais tempo. Aí nós vamos nos aprofundar mais sobre as revelações. Será que as revelações existem? Ou são invenções do homem? São profecias? O que são elas? Amém? Mas o que importa para nós nessa noite é, como povo de Deus, nós temos que aprender a lidar com determinadas situações para ver se realmente as entregas de algumas mensagens proféticas a nós, alguma palavra profética, quando vem em nossa direção, nós precisamos saber se de fato ela vem de Deus ou não. E como nós podemos compreender isso? Primeiro, nós temos que fazer o julgamento. Infelizmente, nós temos que fazer o julgamento do mensageiro. Quem é que está nos entregando essa mensagem? Essa pessoa, ela tem comunhão com Deus? Ela tem uma caminhada com o Senhor? Ela tem uma vida aos pés de Cristo? Ela tem testemunho? Ela tem autoridade? Ela representa o reino de Deus? Veja isso quando alguém for entregar uma mensagem para você. Veja se essa pessoa realmente tem comunhão com Deus, ou é uma pessoa que está na igreja apenas por algum momento de emoção, ou uma pessoa que está querendo aparecer. Amém? Faça uma análise do local onde você está. Observe se o momento é propício para aquela entrega da mensagem. Ou se a pessoa não está ali aproveitando daquele momento onde todos estão ali fazendo a mesma coisa e ela quer fazer igual, aproveitando as oportunidades. Eu me recordo que certa vez eu fui em uma reunião na casa de um irmão e haviam várias pessoas, e em determinado momento chegou naquela casa um pastor de uma determinada igreja, e na sequência foram chegando outros irmãos. Eu fiquei observando, porque Deus me ensinou assim, que nós devemos estar atentos a tudo. E no meio da reunião, quando todos tiveram a sua oportunidade, eu tive a minha também, falei do amor de Deus, e esse pastor se levantou e de repente ele foi até o meio do círculo, havia um círculo de pessoas, ele se levantou, ficou no meio, e ele mandou algumas pessoas se levantar, e quando chegava, orava naquela pessoa, soprava e a pessoa descansava. E, enfim, isso ficou ali com as 7, 8 pessoas descansando no meio de todos, tal. E em determinado momento ele chegou até mim, passou, eu vou orar pelo Senhor, falei, ore. Ele orou sobre minha vida, colocou a mão sobre a minha cabeça, tentando me empurrar para descansar, e me perguntou, o senhor não vai descansar? Eu parei, eu só descanso quando Deus manda. Porque eu percebi, analisei, que as pessoas pela qual ele colocou as mãos e descansaram, caíram, foram ao solo, foram as pessoas que chegaram após ele. E quando a reunião se acabou, quando findou tudo na oração final, quando os irmãos se abraçaram e foram-se embora, eu tomei a decisão de ficar mais um pouco e observar para qual caminho todos iam. E qual foi a minha surpresa? Eu acompanhei, fui atrás, eu tomei o ato de seguir. E eu vi aquele pastor entrar na igreja e os irmãos todos que descansaram entrar atrás dele.
Então tudo isso me leva a crer que ali havia uma combinação, um teatro. Ali não havia nada de Deus, por parte deles. Não digo por parte de todos, mas por parte daquele irmão, amém? Outra coisa que eu peço para vocês é que vocês peçam sabedoria a Deus para lidar com essa situação. E analise a mensagem. Analise, veja o que aquela pessoa está dizendo para você. Não entre em êxtase, não. Você é uma pessoa consciente, uma pessoa racional. Quando alguém lhe dirige a palavra, você vai ouvir, raciocine e pense. Aí veja qual foi a sua reação em receber essa mensagem. Veja qual foi a sua reação. E veja se essa sua reação, ela vai ser de acordo com o que Deus fala sobre profecias. Amém? Então você tem que julgar o mensageiro, fazer uma análise do local onde você está, ver se não há pessoas oportunistas querendo te aparecer. Você tem que pedir sabedoria a Deus, você tem que fazer uma análise da mensagem que você recebeu e você tem que ver qual foi a sua reação. Como é que você se sentiu diante daquilo? Tá bem? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, que diz assim, olha, mas os que profetizam, veja bem, olha, os que profetizam fala aos homens para a edificação, para a exortação e para a consolação. Quando uma palavra profética chega a nós, se ela vem de Deus, ela vem para edificar o seu povo, ela vem para exortar, para nos estimular, para nos incentivar, e ela vem para nos consolar. A palavra profética, ela é profética de fato, se contém uma dessas três que nós citamos acima: edificação, exortação e consolação. Se a palavra que foi lançada como profética a nós não tiver nenhuma dessas três, você esqueça. Isso é coisa de homem e é coisa do Satanás. Amém? Preste bem atenção que eu vou dizer para vocês. Olha, os falsos profetas estão entre nós. Os que sonham estão em nosso meio. Os que dizem assim diz o Senhor também estão no nosso meio. Nem sempre esses que dizem está escrito, nem esses que sempre colocam a mão sobre as nossas cabeças revelam de fato as palavras que vêm de Deus para nós. Fiquem atentos, julguem, porque isso pode ser a armadilha do Satanás na vida de cada um de nós. Se a palavra profética trouxe confusão para você, ela não vem de Deus. O nosso Deus não é Deus de confusão, e eu digo para você na palavra de Deus, da Bíblia, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, que diz assim: porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado, cuidado, tome muito cuidado com as palavras proféticas. O verso 29 do capítulo 14 diz assim: julgue, analise, não receba profecias, palavra profética de ninguém, sem antes analisar se ela veio fazer edificação na tua vida, se ela veio te estimular ou se ela veio te consolar. Amém? Não tenham medo de julgar, julguem, é o Senhor que está mandando você julgar. Quando a palavra está escrita, quando o irmãozinho chega a você e diz assim, ele abre a Bíblia e lê para você a mensagem de Deus, isso não precisa ser julgado não. Isso não cabe a nós, porque está escrito. Está escrito, e se está escrito a palavra de Deus, é verdadeiramente Deus falando com o seu povo. Porém, agora, se alguém bate na tua porta e profetiza sobre você, para a tua família, para a tua vida, julgue. Faça isso, não seja um crente bobo, não seja um crente inocente. Julgue, julgue. A profecia, assim, ela é uma revelação direta da parte de Deus, a respeito de algo que nós não podemos, não entendemos. É algo que vai além das nossas limitações. Você pode até perceber, meus irmãos, que no nosso meio há muitos crentes entre nós que têm a Bíblia, mas não leem, a não ser no culto. Quando o pastor vai ler a palavra de Deus, o irmãozinho abre a Bíblia com muito sacrifício.
outros não têm sequer a Bíblia em casa, mas quando a situação aperta, quando as coisas ficam difíceis, os que têm a Bíblia correm logo, ligeiro para os salmos, por livros de profecias, em busca de consolo, em busca de consolação, em busca de solução para os seus problemas, e aqueles que não têm a Bíblia buscam logo alguém, algum irmão da igreja que tem referência religiosa para dizer a ele alguma palavra de Deus, né, que vai trazer alívio para ele. Enfim, essas coisas de fato é verdade, são verdades, porque todas as saídas, todas as profecias, tudo que nós precisamos está escrito no livro, que é a palavra do Senhor, a Bíblia que nós temos nas nossas mãos, aquilo tudo que já está nos revelado, amém? Agora nós temos que ter algum cuidado também. Uma coisa que tem tomado conta do mundo e nós não estamos percebendo. Você está confundindo às vezes alguém que tem um dom de profecia, alguém que entrega uma mensagem que está escrita do Senhor para você e sobre algumas adivinhações. Veja só essa história, preste bem atenção. Havia um irmãozinho e todas as quinta-feiras esse irmão, ele vem de motocicleta para o culto, pega a sua motozinha e vem para o culto, tá certo? Aos domingos não, aos domingos é diferente, ele pega o seu carro, né, e vem para o culto de carro, porque quando acaba o culto ele pode abençoar alguns irmãos com uma carona. Certo dia, esse irmão, ao sair de casa para um culto da quinta-feira, alguém disse a ele que a sua moto seria roubada. E o que aconteceu? Adivinha só o que aconteceu. Quando acabou o culto, quando ele saiu do templo, ele foi até o estacionamento e a sua moto já não estava lá mais, foi roubada. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Houve de fato profecia nessa mensagem do irmão que disse que a moto dele seria roubada? Eu tenho certeza que alguns de vocês vão dizer assim, olha, se aconteceu, é de Deus. Se aconteceu, é de Deus. Agora vamos raciocinar um pouquinho. Esse mundo já é do maligno. Sabemos que um terço dos anjos estão soltos, né? Os inimigos estão pela face da terra, ao nosso derredor, tentando nos pegar. Faça de conta que eu sou um servo do inimigo. Amém? Não amém, né? Faça de conta que eu chego perto de você e digo, ó, Deus está dizendo que você veio de moto e essa moto será roubada e você vai voltar a pé para sua casa. Eu, como sirvo ao inimigo, eu sou o quê? Eu sou um enganador. Então eu libero para você uma palavra profética para você e mando um anjo, um amigo meu, um servo do Satanás, fazer o serviço. E isso acontece, aí o crente ele cai como uma criança inocente, pensando que isso foi uma profecia de Deus, que eu levei a mensagem de Deus para ele. Eu questiono você, quem é que mata? Quem é que destrói? Quem é que rouba? Quem é que mente? De quem é esse ofício? Esse é o ministério de Satanás, que está vivo, agindo no mundo. Amém, gente? Então responda, baseado na palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Essa profecia, que foi citada agora acima, sobre o furto da moto do irmão da igreja, essa profecia serviu para edificar o irmão? Essa profecia serviu para estimular o irmão? Essa profecia consolou o irmãozinho da igreja? Não serviu não, meus irmãos. Muito pelo contrário. Tenho certeza que isso trouxe, esse furto da moto trouxe para o irmão muita tristeza. Não sabe se houve perda, se recuperou a moto ou não. Surgiu na cabeça desse irmãozinho muitas dúvidas. Tenho certeza que um certo desespero bateu. A falta de paz o atingiu, a ansiedade. Enfim, o irmãozinho, ele cresceu com esses fatos? Ele cresceu espiritualmente com isso? Esse acontecimento, esse furto, promoveu encorajamento nesse irmão? Me responda, ele sentiu paz? Ele sentiu paz tendo a sua moto roubada? A resposta é não. Então, meus irmãos, essa profecia, ela não vem de Deus, e sim do inimigo. Sabe por quê? Porque toda profecia, quando ela vem de Deus, ela tem um significado extraordinário na vida daquele que recebe a profecia. Você recebe a mensagem de Deus verdadeiramente e fica em paz, porque você cresce com ela, você se sente estimulado por ela e você se sente consolado por ela, seja qual for a profecia que lhe foi entregue por Deus.
Olha só o que acontece, a palavra de Deus nos ensina a respeito do que aconteceu com o apóstolo Paulo. E olha que a profecia que foi dada a ele não foi nada fácil. Lá em Atos 16, do verso 16 a 18, diz assim: ora, aconteceu que quando íamos a um lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo esses homens, que vêm anunciar um caminho de salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Era o espírito de adivinhação. E se Paulo repreendeu, porque não é algo de Deus, amém? Agora vamos sim, agora Levítico, daqui a pouco vamos falar sobre Paulo. Levítico 19:31, diz assim, olha: não recorram aos médios, e nem busquem a quem consulta espíritos, pois vós serão contaminados, olha só, contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deuteronômio 18, do 9, em seguida diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se acharás no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem progniçador, nem agoreiro e nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável a Deus. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem essas pessoas, ouvem os adivinhadores. Porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. O Senhor está dizendo ao povo, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, que nós não devemos acreditar em adivinhadores. Isaías 8:19 diz: quando vós disserem, consultai os que têm espírito familiares e os feiticeiros que chireiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso, a favor dos vivos, consultará os mortos? 2 Reis 21:6 diz: e até fez passar o seu filho pelo fogo, e usou de angúrios, de encantamentos, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira de Deus. Meus irmãos, os adivinhadores não entrarão no reino do Senhor. Olhe só o detalhe. A profecia, o dom de profecia que nós estamos vivendo, ela não dá glória aos entregadores, aos profetas. A profecia, ela vem para glorificar ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, 24 ao 25, diz: mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos ele é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Profetizar, meus irmãos, é anunciar a palavra de Deus sem confusão. Profetizar, repito, é anunciar a palavra de Deus, aquilo que está escrito, sem confusão, edificando, estimulando e consolando os nossos irmãos. Judas e Silas, em Atos 15:32, que também eram profetas, falaram muito para encorajar e para fortificar os irmãos. Olha só que coisa bonita. Judas e Silas, que também eram profetas,
falaram muito para encorajar e fortificar os irmãos. Isso é profecia. A profecia do futuro de Paulo, como eu falei há pouco, feita por Ágabo, uma profecia que na vida de Paulo seria motivo até para a desistência, sobre uma viagem de Paulo. Essa profecia foi dada por Ágabo, que dizia que Paulo seria preso e que sofreria muito. E assim aconteceu de fato, mas Paulo ele não se desviou do projeto de Deus, pois tinha paz no seu coração, mesmo sabendo o que o aguardava. Você vai encontrar essa passagem em Atos 21, do 10 ao 14. Eu vou ler para você aqui, que diz o seguinte: demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-a nos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus ligarão em Jerusalém um homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, rogamo-nos, tanto nós como os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo, o que recebeu a profecia, respondeu: que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E como não se deixasse ser persuadido pelos pedidos de ficar, dissemos: faça-se a vontade do Senhor, e calamo-nos. Olha só que coisa linda. Uma profecia dada a Paulo, mostrando a ele tudo aquilo que ele iria enfrentar, mas Paulo sabia qual era o seu propósito. Paulo sabia qual era o seu chamado na face da terra. E por isso, mesmo diante dessa profecia, o seu coração teve paz. Amém? Será que hoje, nos dias de hoje, será que nós estamos vendo no nosso meio profecias verdadeiras que edificam o homem, que estimulam o homem, que consolam o homem? Ou nós estamos tendo no nosso meio teatros, fantasias? Será que ainda nos falta alguma coisa? Ou será que tudo se completa naquilo que está escrito na palavra de Deus? Eu vou terminar esse estudo, que já passamos um pouco do nosso tempo, embora tenha sido muito corrido. A eternidade, meus irmãos, ela nos aguarda, isso é um fato. Porém, queridos irmãos e irmãs, vocês da Igreja Vida Renovada, que estão sob o meu pastoreio, vocês irmãos em Cristo, vocês que estão me ouvindo, que Deus nos abençoe. A nossa jornada, o nosso ministério é aqui na terra. Então, por isso, nós temos que aprender a compreender o que Deus quer falar conosco a respeito das profecias. Não nos deixemos ser enganados por falsos profetas ou então por homens que brincam de seres representantes de Deus aqui na terra, que apenas querem se aparecer e roubar de nós toda a nossa santidade. Se apeguem na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nos dias maus muitos cairão ao nosso lado. Mas nós não seremos atingidos, porque nós conhecemos a palavra de Deus e nela nós nos fortalecemos. Quer ouvir uma profecia? Está escrito. E eu vou deixar uma profecia para a igreja nessa noite. Eu quero ser um profeta de Deus na tua vida e na minha vida também. Porque assim diz, está escrito. Veja bem o que eu vou lhe dizer para você. Está escrito. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, assim diz o nosso Senhor. E eis que eu, o Senhor, estará conosco todos os dias, até a consumação de todos os séculos. Está escrito. Essa é a profecia para a minha vida, para a sua vida e para a igreja do Senhor. Amém?
que essa profecia, eu digo para você, ela não necessita de julgamento. Ela está escrita. Amém, meus irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, e logo, logo, em nome de Jesus, estaremos juntos para mais um santo estudo bíblico na presença do nosso Pai. Amém? Fique com Deus e que o Senhor nos abençoe.